presença de Jesus, a tua vida pode se encher de paz, aleluia, segurança, e você encontra na paz, na segurança de Jesus, um significado para a tua existência, tanto para você pai, como para você filho, mãe, como para você irmão, irmã, quanto para você cristão, quanto para você que está chegando hoje pela primeira vez na igreja, para você que está aí nos acompanhando. Então eu gostaria de atrair para esse texto, para que nós pudéssemos entrar um pouquinho no profundo desse texto juntos. São poucos versículos, mas que nesse tempo o Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar conosco. Capítulo de número 20 do Evangelho de João, vou estar na versão ARA junto com os irmãos aqui na mídia, a partir do versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana. Que dia é esse? O dia da ressurreição de Jesus. Era a Páscoa para os discípulos, mas eles não sabiam. Ao cair o final da tarde, então, no primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia! E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Bendita é a palavra do Senhor. Vamos orar. Deus, nós agradecemos por esse momento de louvor e adoração que o Senhor nos proporcionou. Obrigado porque nós, com alegria, chegamos ao teu altar, nossos corações estão abertos e pedimos que o Senhor ministre a tua palavra a nós nessa noite, de forma que saiamos daqui renovados pelo teu Espírito e que possamos ser cheios dele, para que nós possamos entender o que o Senhor traz de significado para todos nós. Em nome de Jesus, tome o teu assento, que Deus fale conosco de uma forma especial. Mas existem etapas que Deus trabalha em nossas vidas. E a primeira etapa da presença de Deus pode acontecer nas nossas vidas ainda quando nós estamos de portas fechadas. Portas fechadas. Quando nós estamos de portas fechadas, nós estamos de portas fechadas por conta de algumas situações que ocorreram. Uma decepção faz com que você feche as portas do seu coração. Uma perda faz com que você tranque a porta do seu coração para a alegria. Nós temos irmãos hoje que estão sendo consolados pelo Espírito. É só o Espírito que pode consolar. Alguém que perdeu um pai, alguém que perdeu uma filha, alguém que perdeu um emprego. Mas essas coisas, às vezes, nos colocam de portas fechadas, tristezas, falências, perseguições no trabalho, na escola, perseguições mesmo, que faz com que nós fechemos as portas. Quantas vezes isso acontece conosco? Eu conheço inúmeras situações de atendimento de homens que perderam emprego, homens que outrora viviam sucesso e agora foram mandados embora. Esse dia escutei um senhor que foi mandado embora há 6 meses de se aposentar da empresa. E essas coisas fecham realmente a porta dos nossos corações. Isso aconteceu aqui com os discípulos. Eles estavam fechados, com as portas fechadas, trancadas do cenáculo. Por quê? Porque eles estavam com medo.
E um medo justificável. Por quê? Havia morrido na cruz o Senhor deles, o Messias prometido. Qual era a grande possibilidade que havia entre eles e que muitos passaram pelo mesmo processo mais tarde? Era de serem como Cristo, também crucificados. Por isso que Pedro, quando chega perto dele, fala assim: você andava com ele? Eu andava não, gente. Ele é lá de São Paulo, eu sou aqui do Ceará. Não, é por isso que Pedro nem queria ter um sotaque parecido com Jesus, porque tinha medo. E o medo faz com que nós fechemos as portas, angústias, decepções. Então, quando ficamos de portas fechadas, nós ficamos de portas fechadas procurando a nossa segurança. Muitos talvez hoje estão aqui ou aí em casa com as portas fechadas buscando segurança. Eu não quero ser mais ferido. Eu não quero ser mais atingido. Eu não quero mais ser caluniado. Eu não quero mais ser entristecido. Então eu vou aqui fechar a porta. Mas eu quero te falar alguma coisa. Quando você fecha a porta, você também fecha as possibilidades para a sua vida. A sua visão, ela fica comprometida. De porta fechada, você fica com a visão comprometida. Olha aqui no templo, eu não consigo ver além das portas. Sei que tem irmãos ali assistindo na televisão. Sei que outros ficam andando, passeando, conversando, se distraindo, se alegrando. Tranquilo. Igreja é tudo assim, mas você e eu que estamos aqui de portas fechadas não temos uma visão do externo. Outra coisa, não geramos a possibilidade de um contato novo. De portas fechadas, nós não temos visão e não temos a possibilidade de novos contatos externos. E nos tornamos, naquilo que era para ser segurança para nós, nos tornamos prisioneiros do medo, ou prisioneiros dos problemas familiares, ou prisioneiros de uma situação de incapacidade física, prisioneiros de uma incapacidade mental, de tranquilidade, prisioneiros vivendo em uma angústia, prisioneiros vivendo em uma tristeza, e queremos ser livres. Mas não temos força nem para pegar na maçaneta e abrir a porta. E irmãos, tem mais, não adianta, não serve só identificarmos o motivo da nossa prisão. Analisar a nossa prisão não vai mudar nada. Só analisarmos a nossa prisão, porque muitas vezes sabemos porque estamos de portas fechadas. Porque fechamos os nossos corações, porque fechamos o nosso ministério, porque fechamos a nossa família, porque fechamos. Muitas vezes sabemos, mas saber não muda. Os discípulos estavam aqui com medo dos judeus, por algo muito certo e verdadeiro. Haviam vivido uma desilusão, mas e aí? Mas eu quero dizer algo muito da parte de Deus para você e para mim nessa noite. Como eu posso sair da clausura? Como eu posso mudar essa história? Como eu posso me liberar de tudo isso que eu estou vivendo? O primeiro detalhe que é maravilhoso nesse texto, diz assim: veio Jesus. Aleluia! Veio Jesus. Ainda que as portas estejam fechadas, Jesus tem poder para entrar na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, e Ele é Deus poderoso para isso. Veio Jesus. Aleluia! Glorifica o nome dEle, porque Ele pode entrar dentro da sua prisão. Ele pode entrar dentro da sua tristeza.
Ele pode entrar dentro do seu medo, ele pode entrar dentro da sua angústia, da sua decepção, ele pode entrar dentro da sua miséria hoje e criar uma possibilidade de amor nela. Foi isso que ele fez. Os discípulos fechados, ele entrou, ele veio. Aleluia. Você poderia glorificar o nome dele nessa noite comigo e dizer: eu glorifico o teu nome, porque não importa, o Senhor entra na minha vida. O Senhor entra na minha casa, ainda que as portas estejam fechadas. O Senhor entra no meu ministério, o Senhor entra na minha amizade, o Senhor reina. Aleluia. Jesus está começando a trabalhar nessa noite na sua vida. Quando ele chega ali, ele começa a trabalhar na vida dos discípulos. Mesmo nas nossas dificuldades, Jesus trabalha. Jesus se faz presente. A experiência da fé, antes de ser uma experiência de resolução, a experiência da fé, antes de ser uma experiência de resolução, que a gente quer rápido, né? Eu quero sair daqui logo. Por que Jesus não chegou lá com um exército? Por que Jesus entrou dentro da casa e os muros continuavam, e as portas continuavam trancadas? Porque ele não está preocupado só em trazer uma resolução. Ele não está só querendo tirar você do problema. Ele quer que você tenha uma experiência, a experiência do Cristo da ressurreição. Esses discípulos aqui tinham tido uma experiência de andar com Jesus 3 anos. Andaram com Jesus 3 anos. Conheceram o Messias prometido, o Salvador do mundo. Mas agora, quando ele entra, eles conhecem o Jesus da ressurreição. Jesus está perto. Jesus está perto de você. Não havia uma possibilidade humana, mas o sobrenatural entrou. Aleluia! O sobrenatural entrou. Eu me lembro da minha experiência de amor. A minha experiência de amor é um barato. É um barato, esse negócio de jovem. Jovem é assim, né? Eu namorei uma menina 4 anos. 4 anos eu namorei uma menina. E assim, eu terminei com ela, porque Deus me chamou para o ministério. Eu falei, ela não vai ser mulher de pastor. Ela não vai rolar, tanto que não sei nem se é crente hoje. Não era na época, eu acho que, não sei, tomara que seja. Mas assim, eu falei assim, eu não quero, nunca mais, eu vou ser um celibatário. Eu vou agora aderir ao celibato, nunca mais eu vou abrir meu coração. E fechei a porta. Fui para o seminário em Brasília e trabalhei no seminário. E chegava, contei até para minha nora, esses dias, uma menina bonita lá, esteve me assediando. Eu falei, eita, gosta de baixinho, aleluia. Né? Mas meu coração estava fechado. Falei, eu não quero mais uma experiência dessa. Eu quero viver livre para pregar o evangelho. Uma experiência dessa, simples. Quando um dia, meus pais mudaram para o Rio de Janeiro, meu pai foi ser diretor financeiro da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, diretor financeiro. E ele falou, e eu morava em Brasília, estudava em Brasília, na Faculdade Teológica Batista, do sul de Brasília. E aí o meu pai disse, vem para cá, vem conhecer minha casa. Eu fui conhecer a casa dos meus pais, eu cheguei não me lembro, numa quinta-feira, só um exemplo, porque minha memória, eu não tenho memória, eu tenho vagas lembranças, né? Mas não importa o dia, eu cheguei numa quinta-feira, e na sexta-feira, minha mãe falou, ô filho, vai para mim, por favor, na rodoviária, buscar uma família que eu conhecia, aquela família, vai buscar, por favor, na rodoviária do Rio, pega o carro do teu pai e vai lá. Eu fui, peguei o carro, fui buscar, e minha mãe falou assim, você vai lá, vai conhecer a filha do irmão fulano de tal, ela é bonitinha, você já fica aí orando por ela. E quando eu cheguei, eu falei, não, meu coração está de portas fechadas. Quando eu cheguei na rodoviária, eu conheci os pais, não conhecia a filha, eu vi os pais, aquela época não tinha celular, aquela época, eu sou velho, né? Eu sei que você está rindo, né? Sou velho. Não parece, mas eu sou.
Mas naquela época, quando tinha celular, tinha ido, a filha, de verdade, tinha ido no orelhão ligar para nós, porque eles estavam apavorados, que eu acabei demorando um pouco para chegar, se eu vinha ou não vinha, com medo do Rio de Janeiro. A filha tinha ido no orelhão, eu vi os pais, e quando eu olhei, eu vi junto dos pais uma outra pessoa. Aí eu falei assim, Jesus, será que o senhor está fazendo a obra mesmo? Jesus chegou com a bênção dele, meu irmão. Daqui passou alguns minutos, chegou a filha. A filha era muito feia, não ia dar certo. Eles estavam com a mulher mais linda do mundo juntos, que é a minha esposa, Renata. Depois de 6 meses eu estava casando, porque eu não sou bobo. Casei rápido, antes que ela desistisse. Irmãos, Jesus é assim. Ele te leva para uma... Quando você está de porta fechada, e ela também estava, nós conversamos, ela falou, também terminei meu namoro, eu agora não quero nada. Eu falei, também não quero nada, não quero nada, não quero nada. Olha o meu filho aí, do lado dela. O piloto mais bonito do mundo. Amados, é assim, Jesus, ele entra na nossa vida a hora que a gente menos espera. Ele veio, amém? Só que a gente pensa que essa experiência acaba. Não acaba. Todo dia, na fé cristã, há uma continuidade. Porque os problemas não acabam. No mundo tereis aflições, mas credes em Deus, credes também em mim. Na casa... Não tem nada a ver com o que eu falei. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Nós vamos vencer também. Então nós precisamos entender... Nós precisamos entender que há uma continuidade. Mas a gente recebe uma bênção de Deus e acha que acabou. Agora tudo vai ser lindo, maravilhoso na nossa vida. Não vai ser lindo, não vai ser maravilhoso. Mas uma coisa você pode saber. Jesus vai entrar na sua história. De hoje. Aleluia. Se renda a Ele. Ele veio. Então essa primeira etapa. E entrou na casa onde eles estavam ainda de portas fechadas. Então não há limites para Jesus. Jesus não vê dificuldade nenhuma de entrar nas circunstâncias da sua vida, tanto familiar como profissional, como espiritual, como ministerial. Deus não tem problema de entrar na sua vida, amém? E quando você se der conta, Ele estará lá, aleluia. A Bíblia diz que Ele veio, essa é a primeira etapa. Segunda etapa, Ele não só veio, Ele pôs-se. Ele não só entra, mas Ele fica. Ele não só entra, mas Ele fica. Aleluia. Você pode dizer, Jesus, o Senhor entrou na minha vida, agora Ele fica. Mas Ele fica onde, pastor? Aonde você estiver, na realidade da sua vida, Ele vai ficar com você. Ele pôs-se ali no meio do medo dos discípulos. Ele ficou ali, no meio das fraquezas dos discípulos. No meio da minha fraqueza, no meio das minhas angústias, no meio das minhas decepções, Jesus vai ficar. Por quê? Porque Ele quer criar comigo, Ele quer criar com você uma intimidade de relacionamento. Jesus entra na nossa tristeza e parece que a gente continuou triste, mas aí a gente começa a ser trabalhado por Deus. Deus começa a agir conosco. Jesus não se contenta só de entrar, Ele quer transformar, Ele quer mudar, ainda que o espaço esteja fechado. Mas antes de você sair para fora, Ele quer transformar a sua vida. Aleluia! Ele começa então a construir uma relação com você. E passa a dar o que você necessita. O que conta, pastor, é que nós devemos acreditar que Jesus está no nosso meio. Ele pôs-se no meio do medo dos discípulos, das feridas, das angústias, e Ele continua ali. Essa é a segunda fase. Então Ele vai começar a trabalhar. E depois, qual é a outra fase? A outra fase, Ele disse-lhes, paz seja convosco. Antes de entrarmos na paz, vamos ficar. Ele veio, Ele pôs-se e Ele disse. Oh, aleluia.
Se você permitir a presença de Jesus no meio da tua solidão, no meio da tua decepção, no meio da tua angústia, no meio da tua tristeza, no meio do teu medo, se você se permitir a ter um relacionamento concreto e real com Jesus, você, mesmo de portas fechadas, você vai criar uma possibilidade de escutar a voz de Deus. Irmão, você tem noção o que é escuta a voz, o que acontece quando escutamos a voz de Deus? A Bíblia diz no primeiro capítulo de Gênesis que a terra, ela era sem forma e como? Vazia. E o Espírito pairava sobre a terra. Então Deus disse: haja! E o que aconteceu? Houve luz, aleluia! E a luz era boa, porque tudo que Deus faz é bom. E Deus chamou a luz de dia e a treva de noite. Ele disse: haja firmamento no meio das águas, em separação entre águas e águas. E o que aconteceu? Houve separação. Amado, você está entendendo? Se Jesus disser algo à tua vida, à tua família, ao teu respeito, algo novo vai acontecer. Assim como aconteceu na vida daqueles discípulos. Jesus, no meio da fraqueza deles, disse. E quando ele diz, meu irmão, tudo é transformado. Ou você vai ficar dizendo: eu tenho medo, e o medo me basta. Eu tenho angústia, e angústia me basta. Dia, hora, que dó de mim. Como eu fui prejudicado. Não, meu irmão, em nome de Jesus, não, minha irmã. Hoje você vai falar: eu ouço a voz de Jesus dizendo: haja na minha vida. Aquilo que você necessita, Jesus vai dizer: haja. Em nome de Jesus, abra o teu coração, porque é isso que ele fala. Deus fala com você. Você não crê num Deus que é distante. Nós não cremos num Deus pregado na cruz, que está morto. O nosso Redentor, agora para a internet, lá o pessoal que está em casa escutar, o nosso Redentor vive. E ele fala. E quando ele fala, tudo pode mudar. A gente quer tudo rápido. Jesus nos dá um exemplo de dificuldade. A Bíblia diz que quando Jesus sofreu a tentação, porque estava jejuando 40 dias, o diabo apareceu para ele. Sabendo que Jesus estava com fome, o que o diabo falou para ele? Pega uma pedrinha dessa aqui e faz um pãozinho. E come. O diabo deu uma solução rápida para ele. Pega essa pedra e resolve o seu problema, Jesus. Faz um pão e acaba com a sua fome. O que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Talvez você está pensando: eu preciso de um emprego. Não, você precisa de uma palavra. Talvez você está pensando: eu preciso que o meu filho, a minha filha seja transformada. Você está precisando de uma palavra. Talvez você pense: eu preciso que a situação seja revertida. Não, você está precisando de uma palavra. Em nome de Jesus, abre o teu coração. Uma palavra de Deus transforma a sua vida. Uma palavra de Deus transforma a sua casa. Uma palavra de Deus transforma a sua fé. Eu não posso ter filho, mas uma palavra de Deus traz luz ao teu coração. Traz esperança à tua vida. Oh, aleluia! Você e eu precisamos de uma palavra de Deus. Então para de querer as coisas rápido e deixa o Senhor trabalhar entre a nossa vida e dentro da nossa vida. Aleluia, o nosso Redentor vive. Deus fala. Na tua fraqueza, no teu medo, na tua solidão, na tua angústia, Deus fala. A voz dele pode fortalecer e suprir a tua vida. Amém? Estamos no processo. Primeiro ele veio. Depois o que aconteceu? Ele pôs. Por quê? Quer criar uma intimidade contigo. Para que você possa ouvir a sua voz. Ele fala contigo. E o Senhor vai atuar na sua vida e vai dizer: paz
seja convosco. Quando você ouve a voz dele, a paz dele entra no teu coração. E que paz é essa? Não é uma paz filosófica. Não é uma paz humana. Não é uma paz que busca explicações e recebe explicações. Não é uma paz que te faz entender que tudo está sob controle. Mas é uma paz. Hoje é dia dos pais. Como aquela criança, você que teve filho e tem filho. Eu me lembro do meu filho quando acontecia algum problema com ele. Ele berrava, chorava. Caiu, machucou, ralou a perninha. O que acontece? O pai ou a mãe pega no colo. Não é assim? E quando o pai e a mãe pega no colo, por mais que esteja doendo, aquela criança começa a parar de chorar e começa daqui a pouco a soluçar. E vai acalmando, até que tudo se resolve. Essa é a paz que Jesus quer te dar. É a paz que, às vezes, não te livra dos teus problemas, mas é a paz que te acolhe. E você se sente, ainda que as circunstâncias não mudaram, as portas estão fechadas, mas você se sente no colo de Deus. Quando Jesus fala, a paz e seja convosco, Ele te toma nos braços. E não tem segurança maior do que essa, do que nós estarmos acolhidos nos braços de Jesus. Você se sente nos braços dele hoje? Ele quer te colocar nos seus braços, aleluia. Sinta no dia dos pais, se sinta nos braços do Pai Celestial, aleluia. Se sinta amado por Ele. Eu não estou bem. Cante aquele hino. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus na cruz morreu. Eu venho como estou. E Jesus vai te acolher. A porta está fechada, mas Jesus está lá perto. E Ele vai te colocar no braço. E vai te encher de fé, de esperança. Olha aí, Jesus não chegou lá, pastor. E não falou assim. Porque vocês fugiram e me deixaram sozinho. Pedro, porque você me negou? Vocês não disseram que eram meus amigos? Ele não podia cobrar. Ele tinha preparado eles para aquele momento. Mas ele não cobra nada. Ele chega e diz, paz. Paz. Paz, 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 perfeita paz. Recebe a paz de Jesus em nome dele. No nome de Jesus, receba essa paz, a perfeita paz. Aleluia. Essa é a terceira etapa. Jesus disse, quarta etapa. Jesus mostrou as suas feridas. Versículo de número 20. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se. Presta atenção. Entra mais no texto. Vai lá para a cruz do Calvário. Aonde aconteceram as feridas? Pensa naquele filme do Mel Gibson. Você que assistiu. As chibatadas. A coroa de espinho. O prego. Os cravos ali. A cruz. Cuspe. Pensa em tudo aquilo. Dor, angústia, tristeza. Jesus na cruz, Pai, por que me desamparastes? Pensa em tudo isso. Isso tudo não era tristeza. Como essa tristeza agora pode trazer alegria ao coração daqueles homens. Como produto de marcas nas mãos de Jesus, nos lados de Jesus que foi transpassado, como isso agora pode ser um motivo de alegria. Amados, quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, aleluia, as nossas feridas passam a ter um significado diferente.
Aleluia! As nossas feridas passam a ser motivos de alegria. Não são sinais de mortes, mas são sinais de ressurreição. Aleluia! Sinais de ressurreição. Os nossos vazios, os nossos buracos, são sinais de ressurreição. Mas o que nós precisamos é a alegria dos discípulos. Da onde veio essa alegria, irmã? Eu entendo uma coisa, essa alegria só pode ter vindo de um motivo: da gratidão. Da gratidão. Da gratidão. Jesus morreu na cruz por mim e por vocês. Ele está vivo. Nós só podemos ser gratos se nós formos gratos a Ele. Ele vai encher os nossos corações de alegria. Ele te visita. Tenha um senso de gratidão. Jesus muda a nossa maneira de enxergar as nossas dores. Nesse dia o diabo me atentou. Eu fui fazer um seguro de vida, porque se eu morrer, a irmã está frita. Seguro, dá até dó. Jesus me segura nessa terra. Eu fui fazer um seguro. Aí a seguradora falou, todos os pastores que mudaram para a seguradora. O agente ligou para mim, o senhor não pode. O senhor não é mais bem-vindo em seguradora nenhuma. Ontem fui fazer uma visita na casa de uma irmã que é gerente de banco, ela falou assim, eu falei, gerente de banco vai dar um jeito. Falei, o senhor não tem mais jeito. O senhor não faz mais seguro de vida. O senhor lascou. Colocou estente, não tem mais seguro de vida. Eu falei, ô Jesus, por que eu infartei? Por que eu tive que botar estente? Por que eu não fiz seguro antes? E fiquei lamentando. Jesus falou assim, a sua segurança, segurança da sua família, sou eu. Minha segurança é Jesus. Pastor, você não tem medo nenhum. Minha segurança é Jesus. Aleluia! Amados, nós precisamos entender isso. A nossa vida vai começar a ter mais significância. E eu comecei a agradecer. Jesus, obrigado, porque eu não posso fazer seguro. Porque se eu tivesse morto, não tinha nem como falar com o gerente do banco. Aleluia! É bom demais. É bom demais estar pertinho de você, irmão. É bom demais estar pertinho de você, irmã. É bom demais estar na família do Senhor. Eu sei que nós vamos para o céu, mas ninguém está com pressa. Irmãos, aleluia, essa é a etapa de gratidão. Então, quando Jesus entrou, trouxe alegria, porque eles foram gratos. Seja grato hoje. Não sei qual a sua situação, comece a ser grato. Por último, a quinta etapa, a etapa da presença de Jesus, é a etapa que nos traz significância. Eu vou juntar aqui todos os textos para dar aqui tudo em um só, tá bom? Então disse-lhe Jesus outra vez, a paz seja convosco, e assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Os discípulos queriam o Messias, mas Jesus queria algo a mais para ele. Se você for comigo no Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 7, diz assim, mas eu vos digo a verdade, falando com os discípulos, dando as instruções, as últimas instruções antes de ir para a cruz. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por quê? Porque eles tinham um relacionamento com Jesus, Messias, 3 anos. Mas agora eles precisavam de um relacionamento ainda mais profundo. Eles tinham um relacionamento com a palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles tinham um relacionamento com Jesus, palavra. Mas agora eles precisavam de um relacionamento com Jesus
e também de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o que convence o homem do pecado e da morte, o que pode transformar, o que pode encher de poder. Tanto que ele diz aos discípulos: vocês tiveram um relacionamento comigo, fica aí em Jerusalém, não saiam não, ficam trancados, mesmo de portas fechadas, não tem problema, até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. E aí sereis minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como na Samaria, Judeia e até os confins da terra. Amados, glorificado é o nome de Jesus, porque nós podemos ter relacionamento com a palavra, e nós podemos ter relacionamento com o Espírito dele. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele sopra sobre os discípulos e diz: recebeis o Espírito Santo. E aí sim, vocês podem ser minhas testemunhas. E o versículo de número 23, não pense que você se encheu de poder. Diz assim, ó. Eu que venho de uma igreja pentecostal, gosto desses versículos assim, para tomar um apoio, para dar uma amaldiçoada no irmão. Eles dizem assim, o versículo diz assim, ó: se alguns perdoardes, os pecados são-lhes perdoados. Olha que poder. Ó irmão, olha bem para mim. Se eu falar perdoado, está perdoado. Se eu falar não está perdoado, retive, você está retido. Mas não é, sabe, a interpretação do texto, sabe qual é? Se você não pregar o evangelho, eles não vão conseguir receber o perdão. Se você ficar olhando para dentro de você, se você ficar fechado nas suas portas, se você continuar na sua tristeza, na sua angústia, se você não for grato a mim, se você não for minha testemunha, o mundo não vai me receber. E você vai estar retendo o perdão. Essa é a interpretação justa do texto. Então, você começa a ter significância. Qual é o significado da minha vida? É muito mais do que a minha tristeza, a minha angústia, o meu medo, a minha depressão, as minhas lamentações. É mais do que tudo isso. A significância da minha vida é anunciar a Jesus até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Tudo na sua vida tem mais significado se você entender que você é um projeto de Deus, está num processo, e eles então foram abençoados. E nós sabemos as obras dos discípulos, esses homens, 11 homens, depois com a chegada de Paulo, esses homens, eles também anunciaram o evangelho, e o evangelho tem sido anunciado até os dias de hoje. Se coloque em pé, em nome de Jesus, que Deus os abençoe, que Deus venha na tua vida, que Deus, entenda, Deus está presente, se colocou, pôs-se na sua casa, você não está mais sozinho, não há, irmã, condições de você estar mais sozinha, Jesus está sempre com você.